Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar o comportamento dos gases. Recapitulando o que nós aprendemos até agora, nós aprendemos a relação que a temperatura e o volume, quando eu falo volume pode ser o comprimento, mas pode ser também a área, eu falo assim, as dimensões dos sólidos e dos líquidos, a influência que a temperatura tem nas dimensões desse tipo de material, sólido e líquido. Nós vimos que quando a temperatura aumenta, os sólidos eles aumentam de tamanho, aumentam seu volume. A mesma coisa acontece com os líquidos. E na última aula a gente viu que tem a água, que é uma exceção, é uma das poucas exceções, ok? Mas no geral, você aumenta a temperatura, os materiais aumentam de tamanho. Você baixa a temperatura, os materiais diminuem de tamanho. Isso nós vimos para os sólidos e para os líquidos. Agora nós vamos ver o comportamento dos gases, que é um pouco especial. Por que ele é especial? Porque no caso dos gases, nós vamos ter essa relação entre o volume e a temperatura, assim como tem nos sólidos e nos líquidos. Mas teremos também a presença dessa outra grandeza aqui, que é uma grandeza que nós aprendemos ela no final do primeiro ano, a grandeza denominada pressão. Se a gente lembrar, só relembrar lá um pouco sobre essa grandeza, pressão é igual a força sobre área. Ela está associada à ideia de você tentar esmagar, ok? Se for de fora para dentro, tentar esmagar um objeto. Entre aspas, isso pode ser um gás. Quando nós falamos dos sólidos, e a gente viu a relação entre o volume e a temperatura, no caso dos sólidos, nós vimos que se aumentar a temperatura, o volume aumenta, se eu baixar a temperatura, o volume diminui. Existe uma relação entre esses dois, correto? Existe uma relação entre esses dois. Mas por que nós não falamos da pressão no caso de sólidos e líquidos? É muito simples, porque quando eu gero uma pressão sobre um sólido, essa pressão pode não ser grande o suficiente. O que raramente acontece é essa pressão ser grande o suficiente para poder mudar, por exemplo, o volume de um sólido. Se eu pegar esse pincel, essa caneta aqui, e apertar ela, eu estou gerando uma pressão sobre ela, ok? Essa pressão não vai mudar o volume desse sólido. Para eu conseguir fazer uma pressão capaz de mudar o volume desse sólido, eu preciso de uma pressão muito, muito alta, ok? O que, em geral, não acontece. Por isso que nós ignoramos a questão da pressão tanto para sólido quanto para líquido. Se eu tenho uma quantidade de líquido e começo a espremer aquele líquido, ok? Digamos que ele esteja dentro de um recipiente e eu consigo espremer ele. Eu não vou conseguir espremer ele. É necessária uma pressão absurda para que o líquido mude o seu volume em pouca coisa. Então a gente desconsidera a pressão no caso de sólidos e líquidos. Mas quando a gente começa a falar dos gases, aí a coisa muda. Por quê? Qualquer variação da pressão já é o suficiente para mudar o volume de um gás significativamente. Um exemplo bem comum é a gente pegar uma seringa. Eu tenho aqui uma seringa na minha mão, e aí o que eu vou fazer é o seguinte. Digamos que eu pego essa seringa, ok? Eu pego essa seringa, eu vou puxar aqui, ó, o embolo da seringa está mais para cima, ok? E aí o que acontece é o seguinte. Aqui dentro ela tem ar dentro da seringa. Se eu tampar a saída do ar, o ar não tem para onde ir. Então existe uma quantidade de ar, um volume de ar aqui dentro, ok? Eu tampei a saída de ar da seringa. Quando eu aperto, eu estou mudando o volume de ar dentro da seringa. Eu reduzi o volume para metade do volume inicial. Ok? Agora, tirei a dedo, ó, ele está voltando ao seu normal. Essa questão dele voltar ao seu normal, ok? Tem a ver com a ideia de que a pressão está associada à pressão interna, à pressão externa, a gente vai ver mais para frente. O que importa para a gente aqui agora é o seguinte: eu tampo a seringa, existe ar aqui dentro, e eu fazendo uma pressão aqui em cima, eu consigo mudar o volume de ar dentro da seringa. Se eu encher essa seringa de água, pego, coloco no copinho d'água, encho ela de água e tampo a saída. Eu vou ver que se eu não deixar a água sair, eu não consigo apertar a seringa. Por quê? Como eu disse, os líquidos, assim como os sólidos, precisam de uma pressão muito, muito, muito exagerada mesmo para você mudar pouca coisa no seu volume.
Então, a gente não insere a pressão no estudo dos líquidos e dos sólidos. Mas agora, no estudo dos gases, a pressão vai ser importante. E aqui nós vamos ter a trindade da termodinâmica. Quando a gente estuda as coisas relacionadas à temperatura, existe 3 grandezas que são as grandezas fundamentais, que é a pressão, o volume, normalmente a gente fala nessa ordem, né? Pressão, volume e temperatura. Essas grandezas são as grandezas primordiais dentro da termodinâmica, que é o que a gente está estudando, que a gente vai estudar mais precisamente. Assim como a gente aprendeu no primeiro ano cinemática, dinâmica, a gente aprendeu aquela parte da mecânica, as grandezas mais importantes eram posição, velocidade, aceleração e tempo. Essas eram as grandezas. Existiam outras, existia massa, que a gente fazia e tal, existia energia, mas as coisas mais primordiais dentro daquele conteúdo eram posição, velocidade, aceleração e tempo. Era a base daquela parte do primeiro ano. Agora, nesse pedaço do segundo ano, o que vai ser fundamental é a pressão, o volume e a temperatura. Essas grandezas vai ficar com a gente até a gente terminar todo esse conteúdo de termodinâmica, tá bom? Então, vamos estudar o que acontece agora com os gases. Note que a presença desse cara aqui vai mudar algumas coisinhas. E o que muda em especial? Vamos considerar a seguinte situação. Primeiro, considera que eu tenho um recipiente muito parecido com aquela seringa. Ok? Eu tenho um recipiente aqui. Correto? E eu tenho aqui, ó, o que seria o embolo da seringa. Uma coisinha aqui que não deixa o ar, a quantidade de gás aqui dentro, aqui tem gás, ok? Sair. E aqui eu tenho um suportezinho que me permite pressionar, ok? Gerar uma pressão aqui, ó. Certo? Então, quando eu aumento a pressão, o que vai acontecer? Eu aumento a pressão sobre o gás. Se você não lembra direito, isso é muito importante, a noção, o conceito de pressão. Uma das maiores dificuldades dos alunos do segundo ano é nessa parte. Por quê? O conceito de pressão, se você está estudando essa playlist agora, o conceito, a ideia do que é pressão, ela é ensinada no final do primeiro ano. E acontece muitas das vezes do professor não dar conta de passar todo o conteúdo que você precisa aprender no primeiro ano, ok? Aí você encerra um ano faltando parte do conteúdo e justamente o conteúdo que falta para você, justamente o conteúdo que acaba faltando no final do primeiro ano para muitos alunos, se não a maioria, é o conceito de pressão, que não era ensinado no primeiro ano. Aí você cai aqui no segundo ano e você fala, pô, mas eu não sei o que é pressão, eu não estou entendendo direito, força que esmaga, como assim, coluna de líquido? Esse conceito é muito importante, é muito importante. Então, se você não viu ainda esse conceito de pressão, as fórmulas, pressão hidrostática e tudo mais, clica aqui no card, eu já tenho a playlist do primeiro ano completa, eu vou deixar aqui exatamente o link para o primeiro vídeo que fala de pressão. Aí você vai dar uma olhada naquele vídeo, tá bom? E depois você volta para cá. Não tente forçar, porque se você não entender o conceito de pressão, o que é a pressão de verdade, vai ficar difícil, tá? Vai ficar bem difícil você conseguir entender a aula toda. Então vamos lá. Seguindo aqui, eu estou partindo da ideia que você já sabe o que é pressão, porque não é o objetivo dessa aula ensinar pressão, já que já tem uma aula para isso, tá bom? Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui uma pressão sobre esse cara, sobre esse gás aqui. E o que a gente viu aqui na questão da seringa é que quando eu aumento a pressão sobre o gás, eu apertava a seringa, o gás ele diminuía o seu tamanho, tá? Então, a gente tem uma relação entre a pressão e o volume, ok? A gente consegue ver claramente essa relação. Qual relação que a gente não tem tão explícita para a gente? É a relação entre a pressão e a temperatura. Essas grandezas, elas estão relacionadas, elas estão vinculadas, tá? Quando eu mexo na pressão, eu mexo no volume, eu mexo na temperatura. Quando eu mexo na temperatura, eu mexo na pressão, eu mexo no volume. É assim que funciona. Essas três, elas estão correlacionadas, elas estão acorrentadas, ok? Então, explicitamente nesse caso aqui, eu consigo ver que quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? O volume baixa.
Eu aumento aqui a pressão, o volume do meu gás, ok? Ele diminui. O que os cientistas observaram? Observaram o seguinte, vamos colocar números simples. Vamos dizer que a pressão vale 5, ok? E o volume vale 4, ok? Vamos inventar, a gente está inventando, ok? Está fazendo um chute. Vamos inventar uma relação numérica entre a pressão e o volume. Como assim uma relação numérica? A gente podia fazer o seguinte, 5 pressão mais 4 volume. Esse tipo de relação numérica não é possível, não pode, é irregular, certo? Por quê? Nós só podemos somar, isso na física a gente aprende no primeiro ano, nós só podemos somar grandezas idênticas. Eu posso somar 5 metros mais 4 metros, isso vai me dar 9 metros. Nós podemos somar, por exemplo, 5 metros por segundo mais 4 metros por segundo vai dar 9 metros por segundo. O que eu não posso fazer é pegar 5 metros mais 4 segundos, isso vai dar o quê? Não tem sentido, ok? É como se eu estivesse somando, ó, eu tenho 5 cadeiras mais 4 cadeiras, eu tenho um total de 9 cadeiras. Agora eu tenho 5 cadeiras mais 4 lâmpadas, eu tenho um total de 9 o quê? Então, a soma não é uma coisa que a gente pode fazer. Agora, o que a gente pode fazer é a multiplicação e a divisão de duas grandezas diferentes. De fato, eu posso pegar aqui, ó, 5 metros dividido por 4 segundos, ok? Isso vai dar 1,25 metros por segundo. A divisão pode de grandezas diferentes, a soma não. Da mesma maneira que eu posso também pegar e multiplicar. Eu posso pegar e multiplicar 5 quilogramas vezes 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Isso vai ser igual a 9 newton. Lembra, quilograma, massa. Metro por segundo ao quadrado, aceleração. Massa vezes aceleração é força, lá do primeiro ano. Então a gente pode multiplicar e dividir. Somar e subtrair, não. Ok? Isso é um ponto importante, porque parece que o cientista está chutando aleatoriamente, mas não está. A gente mais ou menos sabe o que está fazendo e está fazendo os testes. Então, o que os cientistas fizeram? Existe uma relação entre a pressão e o volume, correto? Então, a gente vai tentar bolar uma relação entre eles, do tipo, eu vou pegar 5 de pressão vezes 4 de volume, ok? Não sei que grandeza vai gerar. Eu só quero descobrir se existe uma relação entre eles. O que eu percebo é que quando eu aumento a pressão, o meu volume diminui. E o mais legal é que se eu aumentar a pressão por 2, ou seja, vou fazer aqui um pouquinho separado. Vou fazer assim, ó, 5 vezes 4, ok? 5 vezes 4, eu sei que vai dar 20. Não sei que unidade é essa, não me importa agora. Eu só quero ver se eu consigo descobrir uma relação entre eles. Quando eu aumento a pressão, eu vou aumentar a pressão 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 5, ok? Aumentei a pressão 2 vezes. Então, aqui tem uma pressão, eu aumento a pressão 2 vezes. Para um valor 2 vezes maior. Vai virar 10, né? Aí, no caso, quando eu aumentava a pressão, isso são experiências que os cientistas fazem em laboratório. Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? O volume diminui. Quando eu aumentava a pressão 2 vezes, o volume ia para metade, ia para 2 vezes menos, ok? Dividia por 2. E sabe o que é legal? 2 vezes dividido por 2, corta, vai dar 20. Se eu aumentasse a pressão 5 vezes, fazer uma pressão maior ainda, ok? Eu aumentasse aqui 5 vezes, o volume ia dividir por 5, ia ficar 5 vezes menor, ok? E aí ia cortar o 5 aqui, novamente, aqui seria 5, ia cortar o 5 com esse 5, ia resultar 5 vezes 4, 20. O que isso significa? Que a relação entre a pressão e o volume, quando eles estão multiplicando, não muda o resultado. Isso é igual a constante. O que acontece é o seguinte, se eu aumento a pressão, o volume diminui e a multiplicação entre eles nunca muda seu valor. Eu não estou me importando que constante é essa. O que eu sei é que se eu tenho uma pressão, tenho um volume, eu sei qual é a constante, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. A partir do momento que eu sei quanto vale essa constante, se eu aumento a pressão,
o volume diminui e esse resultado, pressão vezes volume, fica constante, ok? Isso é importante. Essa é a primeira relação que nós temos. Mas, porém, contudo, todavia, a gente tem que destacar um ponto mais importante do que isso até, que é o seguinte. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. E a temperatura? Existe também, para falar a verdade, se eu mexer em um, eu mexo nos dois, praticamente. Eu acabo mexendo diretamente nos dois. Nessa experiência, eu vou fingir o seguinte, eu aumento a pressão, o volume diminui. E o gás que está aqui dentro, tá? Digamos que ele esteja a 27 graus Celsius. 27, vou colocar aqui. 27 graus Celsius, lá dentro, ok? E digamos que do lado de fora, no ambiente, tá a 27 graus Celsius. Isso inicialmente. Aí eu começo a aumentar a pressão. Quando eu começar a aumentar a pressão, a temperatura do gás também muda. Não muda somente o volume, muda o volume e a temperatura. Se eu mexer na pressão, eu mudo os dois. Só que eu vou aumentar a pressão bem devagarzinho. Vou aumentando bem devagarzinho. Por que eu vou fazer isso? Porque se a temperatura aqui dentro subir, não estou dizendo que sobe. Se a temperatura subir e eu esperar um pouquinho, o que vai acontecer? Com o tempo, já que agora o gás ficou mais quente do que o ambiente, o que vai acontecer? Ele vai esfriar, certo? Você tem um prato de comida quente, com o tempo ele esfria. Ele fica na temperatura ambiente. Então isso faz com que o tempo volte para 27 graus. E aí eu vou apertando mais um pouquinho. Vamos supor agora que ao pressionar, ao aumentar a pressão, a temperatura diminua. Se a temperatura diminuir, como eu estou indo bem devagarzinho, aumentando a pressão, o que vai acontecer? Se isso aqui cair para 26, por exemplo, agora está mais frio que o ambiente. Se está mais frio que o ambiente, o que acontece? A temperatura volta para o ambiente, que é 27. É o princípio. Por que o prato quente esfria, mas o seu copo de suco gelado esquenta? Porque tudo volta para o ambiente. O ambiente é 27. Seu copo gelado está em 10. Então a tendência é ele esquentar até 27. Seu prato quente está em 35. A tendência é ele esfriar até 27. Então, se essa temperatura subir ou descer daqui de dentro, se eu esperar um tempinho, ela vai voltar a ser a temperatura ambiente. O que eu estou fazendo nessa experiência? Eu estou fazendo uma mudança da pressão, verificando o que acontece com o volume, mas a temperatura eu estou deixando constante. A gente sempre vai ter que estar ligado nessas relações. Pressão, volume e temperatura. E essa da temperatura constante é conhecida como isotérmica. Como assim isotérmica? Vou falar para vocês. A isotérmica, ela é o seguinte. Vou escrever aqui, ó. Isotérmica. O que é essa coisa de nome esquisito, ok? Que é a isotérmica. A isotérmica, a princípio, eu tenho uma relação pressão, volume e temperatura, certo? Isotérmica é quando eu vou ter uma mudança dessas coisas, porém, não da temperatura. A temperatura não muda. Como assim? Na prática, é muito difícil você estudar quando as três estão mudando. Ok? É muito difícil mesmo estudar. As três mudando ao mesmo tempo, você não consegue se situar. Mas se você fizer com que uma não mude, aí você consegue ver uma relação entre as outras duas. É exatamente o que a gente descobriu aqui. Que quando eu multiplico a pressão vezes o volume, se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Essa relação gerou a ideia de que a multiplicação entre eles sempre vai dar um valor constante. Eu só consigo ver isso porque eu travei a temperatura. Eu não estou deixando a temperatura mudar. Então, ao longo agora do nosso estudo dos gases, que vai ser um estudo um pouco maior do que para líquidos e para sólidos, nós vamos ver essas definições aqui, ó. Essa é a primeira, isotérmica, que é quando eu travo a temperatura. Já adiantando para a gente, aqui existe também a isobárica, ok? A isobárica é quando eu travo a pressão.
É esquisito, né? Mas pressão, o que media a pressão antigamente, o aparelho que media a pressão, até hoje recebe o nome de barômetro, ok? E aí por isso que fica isobárica, porque tem uma relação com a pressão. A pressão é aquela grandeza que fica constante. Aí eu consigo ver se a pressão não mudar, então ela sai da minha conta, porque ela não muda, então não é relevante para mim. Eu consigo estudar o que acontece entre o volume e a temperatura. Da mesma maneira que aqui em cima eu travei a temperatura e eu consegui estudar o que acontece entre a pressão e o volume. Eu consegui ver que eles, quando um aumenta, o outro diminui, quando o outro aumenta e o de cá diminui, eu consigo ver essa relação, ok? E já vimos aqui, ó, tem a da temperatura, tem a da pressão, também tem uma para o volume, que é a é tudo junto, tá? Isovolumétrica, ok? Essa tem um nomezinho maior. A isovolumétrica, no caso, eu vou ter a pressão vai mudar, a temperatura vai mudar, mas quem fica constante nesse caso é o volume. Iso é um prefixo que dá a ideia de igual, ok? Então é igual volume, igual pressão, igual temperatura. Aqui a gente está focando aqui nessa aula, só uma introdução, é nessa. Mais para frente a gente vai falar dessas aqui, ok? Como os cientistas descobriram a relação e tudo mais, que nem a gente está fazendo aqui. No caso, para eu ter essa relação, essa mudança da pressão, essa mudança do volume do tipo isotérmica, o que eu preciso fazer é um processo bem devagar. Por que bem devagar? Porque caso a temperatura aqui dentro mude, rapidamente ela vai voltar a ser o que era antes, a temperatura externa, devido à troca de calor aqui. Se aqui ficar mais quente, ele vai começar a esfriar e vai voltar à temperatura inicial, que é a temperatura ambiente. Então é assim que eu consigo ter uma transformação isotérmica, tá bom? Outro ponto que eu já vou abordar nessa aula é que essas coisas, elas geram gráficos. E esses gráficos são importantíssimos, importantíssimos. Se você for para uma graduação em química, principalmente, também em física, esses gráficos vão definir a sua vida, ok? Também em matérias afins, como engenharia e tudo mais, tá bom? Por essa aula, a gente encerra, que foi uma aula já até longa, e na próxima aula, a gente não vai falar ainda desses dois, a gente vai estudar algumas coisas que a gente deveria ter atenção aqui com relação à densidade e tudo mais, algumas leis, e já vou introduzir aqui o gráfico da isotérmica, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!